Boa tarde a todos vocês. É uma alegria muito grande estar novamente gravando um vídeo. Hoje é dia de sábado, hoje são 25, né? O 26 de setembro. Deixa eu checar aqui. 26 de setembro, o óculos está aqui, eu tenho que... estou aqui no templo da Igreja Batista de Dira. Talvez seja este o último vídeo gravado nessa formatação, não é? Porque nós estamos nos preparando para agora, no próximo dia 4, acho que é o primeiro sábado do mês de outubro, nós fazermos um culto online. Os irmãos, as irmãs já vão se preparando das 18 às 19 horas. Hoje aqui na igreja ainda vamos abrir as portas às 18 horas até às 19 para estar em oração, estar em comunhão. Então não podemos parar, né? Deixar de gravar os vídeos, mesmo que passe para ser online nas nossas casas, com a participação direta, né, do corpo de Cristo aqui da igreja e alguma outra pessoa que tem interesse e se inscreva, né, para nós estarmos fazendo com que a transmissão chegue online, né, que a pessoa possa participar online dessa transmissão. É uma alegria, como sempre, a gente renova mesmo a cada semana, ou final de semana, a gente renova mesmo as palavras de Deus. A gente traz ensinos, né, que são para a nossa vida, e é uma alegria poder participar, fazer parte de um grupo como este, né, que tem acompanhado esses vídeos, tem participado desses ensinos, tem crescido nessa caminhada, né, um pouco confusa nesse tempo que nós estamos vivendo, e agora, até quando estávamos pensando que as coisas iam melhorar, começa a haver um retrocesso. As pessoas, às vezes, são muito individualistas, elas não fazem o que deveriam fazer, as precauções que deveriam ser tomadas não são feitas por completo, e parece que está vindo aí o que eles chamam de uma segunda onda, né? E o que vencer isso seria, novamente, um estado de dificuldade das pessoas em relação a essa pandemia, né? 5 países da Europa, principalmente, nessas últimas 2 ou 3 semanas, tiveram um volume muito grande de pessoas infectadas. É verdade que também estão sendo feitos muitos mais testes, né, para as populações, mas o Reino Unido é um desses países, né? Alemanha, França, Espanha e Portugal. Eu creio que são esses 5 que têm tido um aumento muito grande de pessoas infectadas, e isso pode vir a trazer, né, novas consequências, né, para todos nós, né? Para os países, para as pessoas, né, a sociedade, né, os hospitais sempre sobrecarregados. Enfim, vamos estar orando, né, para tentar manter onde está esse nível da pandemia e diminuir cada vez mais até que se alcance essa vacina. Falo muito das vacinas e temos que esperar, fazer a nossa parte em obediência às autoridades sanitárias e tomar as precauções que nos são orientadas para tomar, para podermos evitar, né, que esse contágio chegue a mais pessoas, chegue às nossas casas, às nossas famílias, né? Isso é o que nós devemos fazer. Mas vamos tratar das coisas de Deus. Eu ainda estou um pouco rouco, houve uma mudança de clima, deu hoje 5, 6 graus pela manhã, agora deve estar um pouquinho mais quente, né? 9 graus, quem sabe 10. E vamos tratar um pouco da palavra de Deus em relação à sequência de vídeos que nós íamos tendo, né, dos heróis, dos personagens bíblicos, né, homens e mulheres de Deus, que nos trouxeram muito ensino nesse período. A semana passada eu gravei, estava lá em Manchester, na casa de familiares da Mariane, e gravei o Deus da Família, né? Como a gente tem costume, né, de falar, né, que nós somos a família de Deus aqui na Terra, podemos ser a família mais feliz do mundo. Quando nós caminhamos de mãos dadas com Deus, nós somos poupados de muita coisa. Aquilo que não conseguimos nos poupar, Deus nos ajuda a superar. Então, a família, Deus é o Deus da família, desde o princípio, desde a criação do mundo. Vocês lembram que eu falei no vídeo passado, o primeiro versículo da Bíblia, né, que Deus criou o céu e a terra, e o último versículo da Bíblia é que a graça do Senhor, né, seja para todos nós, né? Não há acepção de pessoas, é um plano para todos nós.
nós devemos apenas nos disciplinar, né? Nós devemos apenas ter a vontade de fazer isso. Não é por força, ninguém é forçado a fazer isso. Aqui, quando realizamos, por exemplo, batismos, as pessoas que querem ser batizadas, elas me procuram, nós fazemos um curso, nós temos uma apostila pronta, nós sentamos, estudamos, ela vem aqui na igreja antes do culto, ou vou na casa das pessoas, e depois de um certo tempo, nós podemos batizar essa pessoa se ela quiser. Ela pode até desistir, nós não podemos obrigar, porque as coisas de Deus são livres, né? Deus é um gentleman, né? Como chamam aqui, Deus, ele é muito democrata, ele não exige nada, ele só exige a obediência no sentido de que façamos as coisas para o nosso melhor, não obediência para ele. Lógico, ele se agrada da nossa obediência, mas ele, na verdade, se nós analisarmos com a mente humana, Deus não precisa de nada da gente, nada, absolutamente nada, e de nenhuma área, mas ele se agrada, ele tem um amor pelo homem, pelo ser humano, por isso ele deu Jesus Cristo pelas nossas vidas, né? Então, quando falamos que Deus é família, é por causa disso, porque ele criou desde o princípio a família, né, para o ajuste da sociedade, né? Uma família estruturada, uma família bem arrumada, né, bem composta. Essa família, ela vislumbra coisas melhores à sua volta e faz com que essas coisas se transformem para outras pessoas também. Não que as outras pessoas sejam inferiores, nada disso. Fique bem claro, eu tenho uma mente muito aberta para discutir com pessoas de outras denominações. Hoje vamos falar a família de Deus, né? Falamos Deus é família, no sábado passado, hoje vamos falar a família de Deus. Por quê? Porque é o ensino para que nós possamos fazer parte dessa família de Deus. É muito importante para a nossa vida. Primeiramente aqui na Terra. É a vida que mais nós aproveitamos, que mais queremos, que mais nos regozijamos, mas ela é muito passageira. Ela passa muito rápido. E às vezes para algumas pessoas mais rápido do que para outras. Então nós temos que compreender que o principal para nós que Deus nos fez é para a vida eterna, entende? Porque se nós vivemos 100 anos, nós estamos aqui hoje nesse 2020, né? Estamos aí com séculos, né? Que aconteceram só nessa nova era, né? Depois de Cristo. E só vivemos 100 anos. Veja, esses 2000, nós estamos no ano 2020. Veja quantas e quantas pessoas, né, passaram por esses anos, desde Jesus Cristo, né? E vão para algum lugar, tem que ir para algum lugar, tem que se preparar para ir para esse lugar. E a Bíblia faz parte disso. Por isso que Deus é família. E por isso que nós podemos almejar ser família de Deus. Hoje eu quero trazer, eu tenho aqui anotado alguma coisa, o nosso púlpito ali está interditado, porque está juntado muitos objetos, móveis ali na parte de trás do templo. É uma regrinha que a gente fala sempre, né, em todos os lugares, né, desde o Brasil, desde o ministério aí no Brasil, a ordem, né, Deus, família, trabalho e igreja. Isso é uma ordem para nós podermos compreender, né, a lógica do nosso dia a dia, né? Por que Deus? Porque Deus está acima de tudo. Aquele mandamento principal, né, amarás Deus acima de todas as coisas, né? É o primeiro mandamento, né? E Jesus, depois daqueles 10, ele transforma em 2. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Esse é o grande desafio do ser humano, do seu caráter e da sua personalidade aqui na Terra. Amar outras pessoas como nós amamos a nós mesmos, né? Então se Deus ele está em nós, se nós temos optado por andar com Deus, entende? As outras coisas, elas se encaixam na sequência, né? As outras coisas se encaixam na sequência. Então, após Deus, o que é que vem nessa sequência? A família, né? Vimos no vídeo passado, né, da semana passada, Deus é família, porque tudo que foi feito, tudo que foi construído, tudo que foi orientado, tudo que foi em função da família, né? O pai, a mãe e os filhos. Então, essa é a família de Deus aqui na Terra, essa é a família que faz parte da sociedade, essa é a família que engrandece, né, a cultura de países, né? Então, é propósito de Deus, né? Foi desde a criação, desde lá no princípio. Depois do trabalho,
porque o trabalho é algo importantíssimo na nossa vida, né? É o que dá o sustento para as pessoas, né? É o trabalho que traz o sustento para as pessoas, isso desde o princípio, né? Isso é uma regra da criação, uma regra universal. Então o trabalho é muito importante. Hoje mudou o mundo, mudou a sociedade, hoje as mulheres que não eram valorizadas nas épocas antigas, bíblicas, e ainda não são em alguns países, notadamente do mundo árabe, pela cultura peculiar desses países. Então, as mulheres hoje alcançaram, né, estágios, alcançaram demandas totalmente diferentes do que no passado, né? Então, hoje, muitas são chefes de família. Hoje, muitas pessoas, o marido perdeu o emprego e a mulher trabalhando, ela que sustenta a casa. Inverteu essa ordem aí, mas não por uma coisa social. Ela inverteu pela condição econômica do mundo, porque as coisas mudaram. A parte social, ela é muito importante também. A mulher, ela ganhou status que ela não tinha, né? Ela ganhou em estágios, né, de avanço, né, comparativos, ainda sofre algumas tendências errôneas, ou seja, às vezes no mesmo cargo que um homem, com as mesmas qualificações, ela ganha menos, né? Mas houve uma mudança na sociedade, né? Mas só que as coisas de Deus não mudaram, nós temos que compreender isso, então nós temos que adaptá-las ao dia de hoje. Então Deus, família e trabalho, essa ordem, ela faz com que as coisas corram melhor. E por último, não por ser o último, né, mas nessa ordem daqui, a igreja. É isso aqui, igreja é o templo, é um local físico, né? Mas a igreja, na verdade, somos nós. A igreja é a nossa casa, a nossa família, é o primeiro templo, né? Então, a igreja física, ela existe, né? Nós vemos ali no Atos dos Apóstolos, quando eles começam, né, o evangelho começa a propagar, se há uma perseguição, muitos saem de Jerusalém perseguidos, né, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, e vão a outra parte. Deus mesmo escolhe Paulo, né? Lembra-se que era Saulo, perseguidor da igreja, envolvido até em morte, né, de crentes, né, de irmão em Cristo, vamos assim dizer. Saulo depois é alcançado por Deus, transforma em Paulo, e ele vai levar o evangelho, ele vai levar a boa nova, a boa notícia, né? Ele vai levar a outros povos. Perdão. Ele vai levar esse evangelho, essa notícia a outros povos, né? E nessas comunidades onde ele vai passando, ele vai constituindo igrejas físicas, como essa que está aqui, né? Nós, bonitinha, moderna, já fez 2 ou 3 boas reformas, né? Mas essa igreja tem 240 anos. Quer dizer, em 240 anos atrás era uma dificuldade muito grande. As pessoas vinham aqui da cidade principal desse Norfolk, onde nós estamos, a cidade chama-se Norwich, elas vinham de cavalo, né? Porque são 20 quilômetros daqui até lá. Agora imagina a pessoa sair de lá de Norwich para vir pregar a palavra de Deus aqui em Durham e depois voltava para casa. Então, imagina nos tempos passados, né? Paulo e os outros apóstolos, né? E outros homens e mulheres que Deus levantou para levar o evangelho que hoje se estabeleceu em todo o mundo. Então Deus, porque a base é o cabeça, é o equilíbrio de tudo na nossa vida, a família, né, que é a menina dos olhos de Deus, o trabalho que é necessário para a nossa vida e finalmente a igreja. A igreja, o que é? Denominação, né? Existem várias, elas foram aumentando, 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 hoje são milhares de igrejas, né? Títulos de igreja, né? Nomes de igreja, de ministérios e tal. Respeitamos todas elas, às vezes algumas coisas que nós podemos até não concordar, mas elas estão ali. Os seus responsáveis vão responder por isso diante de Deus. Tudo que eu falo, tudo que eu faço aqui, com essa igreja, com essa congregação, com esse rebanho, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. E conhecendo a palavra de Deus, eu sei o que não agradaria a Deus eu fazer. Então eu procuro de todas as maneiras evitar entrar nesse estágio, né, de não agradar a Deus com aquilo que Ele não quer. Então as religiões são muitas, né? As mais conhecidas são as antigas, né? Vamos falar que essa aqui é uma igreja batista, né? É muito antiga, tem a igreja metodista, né? Tem a presbiteriana. Então, todos esses conhecem essas igrejas porque elas são seculares, já vem muitos anos já trazendo a palavra de Deus, são organizações, às vezes, muito fortes, muito organizadas, né? Como o nome já diz,
e estão por aí. Ela não salva, não é a Igreja Batista que vai salvar quem aqui está, não. Nem é a metodista, nem é a presbiteriana. Se nós formos aí para Portugal ou para o Brasil, essas novas igrejas, as que eles chamam de pentecostais ou neopentecostais, né? Que é a universal do Reino de Deus, tem a mundial, tem várias denominações. Deus é amor, né? São tantas que eu não consigo lembrar. São milhares de igrejas. Essas denominações não vão salvar. Por mais que às vezes nós achemos que entre seus líderes, entre essas denominações, há uma disputa, né? Querendo ser melhor, não é a denominação, não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Isso está na palavra de Deus. E a mesma Bíblia que nós usamos aqui são usadas nessas outras igrejas. Quem não usa a Bíblia cristã corre o risco de cometer erros, né? De sair daquilo que é o centro da vontade de Deus, né? Por isso que a Bíblia, não canse-se de repetir isso, é o livro mais vendido do mundo. Então a religião, ela não salva. A religião não salva, ela é um apoio. Essa igreja aqui, por exemplo, tem atividades a semana toda em prol da população. Não agora que estamos fechados pela pandemia. Mas tem atividades aqui, eu já creio que já falei para vocês, tem o Job Club, né, que é o clube de trabalho. Irmãos da igreja, irmãos e irmãs da igreja dedicam uma parte da manhã por semana, uma vez por semana, e recebem pessoas na rua que não têm trabalho, que estão desempregadas, ajuda a preparar currículo, encaminha para os centros de triagem de trabalho, né? Então, isso é um trabalho extra que a igreja prega, né? Aqui nós tratamos às quintas-feiras, salvo engano, tem um almoço aqui com a comunidade, é um almoço livre, free, gratuito, né? As pessoas vêm e comem aqui. Tem também um tempo com as pessoas que têm algum tipo de demência, né? A igreja acolhe. Tem conselheiras do estado, né? Do município, da prefeitura, vamos chamar aqui, council, né? Tem da prefeitura, nós temos conselheiros que vêm aqui, ficam à disposição de pessoas da comunidade, não são da igreja não, pessoas de fora. Às sextas-feiras nós temos um café aberto aqui, para pessoas com preços bem simbólicos. Quem não tem condição de pagar, não paga. Quem pode pagar, paga, mas é um preço bem baratinho, tem os bolos, né, os biscoitos, café, chá, etc. Então, essa igreja, sexta-feira à tarde, a gente chama de hub, aqui mesmo no templo, no salão, eles põem jogo de sinuca, ping-pong, vários outros tipos de jogos. E podem vir jovens depois das 4 da tarde, porque as aulas aqui acabam 3h30, por aí, mais ou menos. Aí vem jovens, adolescentes de várias igrejas e se reúnem aqui. E não é para pregar a palavra de Deus, o evangelho, isso, aqui. Não. Eles vêm aqui para jogos, para se distrair, para conviver um com os outros. Entende? Então, quando a gente fala que a família de Deus ela é importante, é isso, porque através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso dia a dia, né, a partir da igreja ou a partir da nossa casa, nós podemos fazer diferença na sociedade onde nós estamos. Então, a religião não salva, fique bem claro. A religião, ela pode formar uma família, mas não salva a família. Quem salva é apenas um, e a Bíblia diz isso muito claramente, é Jesus Cristo, o homem. Por que o homem? Já vimos isso, né, em outros vídeos, né? Porque ele veio aqui à Terra. Para ele vir à Terra, ele teve que, no vídeo passado nós falamos, foi gestado por Maria. Né? Foi uma gravidez, né, de virtude, vamos assim chamar, né? Uma coisa que não cabe na nossa mente humana, né? Mas a Maria teve a gestação e ele nasceu como homem, né? Era Deus aqui na terra, mas ele era homem. E por que ele veio? Para salvar. Para esse plano de Deus para a família ser extenso, e a todas elas, independente de religiões, de países, de culturas, de raças, né? Todos, está aberto para todos, basta querer. Deus não obriga, Deus ensina, Deus dá os atalhos, vamos assim dizer, Deus dá os instrumentos para que nós possamos ser melhor, né? Outro ponto aqui, para sermos família de Deus, todo ensino bíblico ele é favorável. E por que ele é favorável? Se você olhar a Bíblia, muitos talvez não conheçam, não tenham o hábito de manuseá-la, leem pouco, né? Às vezes só lê aquilo que está sendo em vídeo na internet ou aquilo na igreja quando a pessoa vai, mas a comunhão com Deus, nós vamos ver lá embaixo, ela é muito importante. E parte dessa comunhão tem que ser com a leitura da Bíblia. A Bíblia são 66 livros diferentes, escritos por, salvo engano, 44 autores diferentes, mas todos inspirados por Deus.
Então todos eles tinham uma inspiração, a sabedoria. Lembra o Tiago, irmão de Jesus, fala lá no livro dele, né? Quem quiser sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberalmente e dá mesmo. Porque Deus quer que todos alcancemos essa plenitude, né? De sermos um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, um bom marido, uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa, né? Os filhos, né? Serem bons filhos, boas filhas, bons pais, boas mães, enfim, é o plano de Deus, porque quando isso aí está ajustado, o mundo corre melhor. Por que é que há tanto problema no mundo, meu querido, minha querida? É porque a família está desajustada. Os filhos não mais obedecem aos pais, há muita separação, muito divórcio, as pessoas já não querem mais ter o compromisso da parte difícil de um relacionamento, acabou a parte da alegria, né? Não veio a amizade paralelamente, e quando há algum problema, às vezes são problemas sérios e não tem como, as pessoas se separam, mas a maior parte dessas separações, e nós convivemos com isso porque nós vivemos na sociedade, somos chamados para aconselhar, para conversar, a maior parte das separações, a maior parte das crises conjugais principalmente, são por egoísmo, né? Individualismo do cônjuge, tanto o homem como a mulher. Ninguém pode questionar uma coisa dessa daí. Mas se nós nos submetemos ao ensino da palavra de Deus, ele é favorável a isso daí. Ele nos explica as situações. E os remendos que nós vamos tendo, os problemas que nós vamos tendo, eles são contornados. Agora tem que ter a minha vontade e a vontade da minha esposa. Tem que ter a tua vontade e a vontade da tua esposa. Então não adianta um querer e outro não. Agora, quando nós nos submetemos a Deus, que é a primeira coisa, Deus, família, trabalho, igreja, lembra? Quando nós nos submetemos a Deus, essas coisas nós conseguimos passar, depurar, não com sofrimento, às vezes com lágrima mesmo, com muito sofrimento. Eu participei de um ministério Casados para Sempre lá no Brasil, eu dirigi, eu com minha esposa, 3 turmas diferentes, muitos anos atrás. Que bênção! O que Deus fez com casais, homens e mulheres que estavam com a vida destroçadas. Vocês não imaginam a situação que nós vimos algumas vezes ali entre homens e mulheres, marido e esposa. Mas Deus fez a obra. Quando as pessoas compreenderam que dependia delas o acerto de Deus para as suas vidas, elas mudaram. E elas mudando, Deus pode mudar elas. É tremendo isso daí. São milagres, e milagres é com Deus. Às vezes nós temos que nos submeter. Às vezes nós temos, eu falo isso muito para casais quando eu vou trazer alguma palavra. Quem for mais inteligente na hora de uma discussão fica calado. Porque às vezes nós alimentamos e daí vem a palavra torpe, né? Vem a acusação, vem a ofensa e daí começa um processo dolorido. Não é isso que Deus quer. Se nós formos para o estudo bíblico, o ensino bíblico, ele é favorável. E em todas as áreas da nossa vida. Por que eu estou falando do casal? Porque o casal, o homem e a mulher, é a base da sociedade. O diabo já inventou muitas coisas mundo afora. Nós não estamos tratando sobre isso. Nós não queremos tratar, nem lançar o dedo, apontar, julgar, condenar ninguém. Mas, como estamos falando da Bíblia, o casal é a base da sociedade. O homem e a mulher é a base da sociedade. Então, em todas as áreas da nossa vida, Deus pode fazer-se presente no trabalho, no estudo, no relacionamento, né, dentro da igreja, fora da igreja, né, no relacionamento com outras pessoas, vizinhança, né, no bairro onde nós moramos. Então, o ensino bíblico, ele é fundamental, ele é favorável. Então, busquemos isso também, porque buscando isso, nós temos condições de estarmos caminhando melhor como família de Deus aqui na Terra, né? A comunhão com Deus e com o corpo na Terra, corpo de Cristo, tá? Então, a comunhão com Deus, é muito claro isso daí, né? Todos os dias. A gente não come todo dia, não toma banho todo dia? Epa, alguns vão dizer, não, nem todos, né? Tá. Mas, enfim, nós não comemos todo dia, trocamos de roupa quase todo dia, né? Dormimos todos os dias, saímos para trabalhar, saímos para estudar, vamos à igreja não todos os dias, mas vamos, né? Por que nós não podemos ter comunhão com Deus todo dia? Assistimos futebol 2, 3, 4 dias por semana, assistimos noticiário todo dia, quem gosta de novela, novela todo dia, né? Estamos na internet todo dia, tem aquela turma do WhatsApp, né? Que está todos os dias e até dias que não existem, eles estão lá também no WhatsApp. Perdão, galera.
Entende? Então, por que é que nós não temos comunhão com Deus? Qual a dificuldade? Não é? Esse é um grande problema, porque nós às vezes não temos tantas atividades durante o dia, algumas até desnecessárias, que chega na hora de ter o tempo com Deus, fica difícil. Há um cansaço, há uma falta de vontade. É natural, porque o corpo é isso mesmo. Por isso que você tem que se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus não se alcança com facilidade. Você tem que fazer a tua parte. Então essa comunhão com Deus ela é fundamental. Lendo a Bíblia, orando, louvando. Ah, mas a minha voz é feia. Melhor ainda, que com certeza quando você começar a louvar, Deus vai te dar uma voz melhor. Certo? Você vai deixar de ser aquele cantor ou aquela cantora de banheiro, como nós falamos, e vai passar a ser um levita na obra do Senhor, vai estar aqui louvando ao Senhor com seus irmãos e suas irmãs. Tá bem? Então, ouvindo louvores, né? Então, tudo isso, ligando para o irmão, ligando para a irmã, perguntando, ajudando, fazendo a sua parte. Isso é a comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo são todas as pessoas que estão aqui. E elas são diferentes, né? Como diferentes os olhos do nariz, o nariz dos dedos, né? Os dedos do peito, do corpo físico, das pernas, tudo é diferente. O corpo de Cristo, ele é diferente, as pessoas são diferentes. Né? Então, tem que haver essa comunhão também, porque a igreja, e uma igreja edificada, né, em Deus, né, o corpo de Cristo em Deus, ele é edificado, ele caminhando com os ensinos bíblicos, né, a coisa melhora, a igreja prospera, a igreja atrai pessoas de fora, a igreja influencia na sociedade, etc. O preparo individual para a eternidade. Esse é um ponto muito importante para quem quer fazer parte da família de Deus. Não é porque eu estou numa igreja, não é porque eu sou parte de um corpo de Cristo da igreja, que eu estou apto para a eternidade. Como assim, pastor? Porque a eternidade nós ganhamos dia a dia. Você já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já deu o passo de fé, confessou Ele num culto? Às vezes são algumas jornadas que tem, né, em acampamentos, etc. Você já fez a grande parte, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Né? Você já está a caminho do céu. Depois você se batiza. Né? Você vai ver o batismo. O que é o batismo? A confissão daquilo que você falou, daquilo que você sentiu, daquilo que você tem em você. Você vai mostrar no batismo, né? O batismo de submersão, né? Que significa isso, né? Você morre como Cristo morreu. Ele foi enterrado, mas voltou 3 dias depois. E o batismo da submersão é isso aí. A velha criatura fica ali embaixo da água, quando você sobe é uma nova criatura. Os seus pecados são perdoados. Alguns você tem que continuar pagando, porque Deus é amor, mas Deus também, perdão, é justiça, né? Então nós temos que ter esse preparo. Aonde nós vamos fazer esse preparo para a eternidade? Não pode ser numa viagem, não pode ser num pub, num restaurante, não pode ser numa boate, né? Não pode ser não. Não é que você não possa ir num lugar desse. Eu nunca disse que é proibido ir. Só que você não pode fazer disso uma coisa normal da sua vida, do dia a dia seu. Não pode. Não pode, porque as coisas do mundo, elas contaminam. Nós sabemos disso. Que contaminação é essa? Um tempo de vírus, né, falando em contaminação, é a contaminação dos costumes, dos maus costumes. E eles normalmente estão no mundo. Ah, quer dizer, pastor, que nas igrejas não tem maus costumes? Tem. Por quê? Porque lá dentro da igreja tem homens e tem mulheres. E nós somos falíveis. Né? Nós não somos super-homens ou super-mulheres. Então, é individual, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar isso com Deus através da comunhão, nós temos que buscar isso com o corpo de Cristo da igreja, nós temos que buscar isso no nosso dia a dia. Nós temos que ser diferentes aqui para as pessoas nos verem de maneira diferente, não como um qualquer perdido na multidão, não, de maneira nenhuma. Nós podemos fazer a diferença, mas temos que nos preparar para isso. Aí entra a comunhão, né? O coisa anterior, o item anterior, né? Entra você estar com o corpo de Cristo, entra você fazer parte desse grupo, né? Entre você ter Deus como o Senhor da tua vida. Aí você se prepara para a eternidade. Como eu falei no começo, muito pouco tempo que nós passamos aqui, né? Nós vivemos 100 anos no máximo, né? A Bíblia fala ali no Salmo 90 ou 91, acho que é 90, né? Que até 70 anos passou disso, é canseira e é enfado. Por quê? Porque vem as complicações da idade, da velhice, as dificuldades, as doenças, né? As enfermidades. Então nós temos que nos preparar para a eternidade aqui, nessa curta caminhada.
E isso enquanto nós temos problemas, né, no trabalho, às vezes com a família, às vezes na própria igreja, nós temos problema com o mundo, né? Educar nossos filhos cada vez está ficando mais difícil, porque no mundo está se liberando tudo, infelizmente. Mas a Bíblia diz, o príncipe deste mundo é o diabo, o Satanás. Então isso não pode nos assustar. Mas como é que faz? Se o príncipe já é o diabo, o que é que eu vou fazer? Você vai pedir o governo de Deus para a tua vida. Quem vai governar a tua vida é Deus, mesmo nesse mundo regido pelo diabo. E aí muda de figura, né? Aí mudam as tuas visões, as tuas concepções das coisas desse mundo, né? E ser família de Deus é o item final que eu anotei aqui. Primeiro aqui na terra e depois lá no céu. A Bíblia não dá muitos detalhes, só diz que vai ser maravilhoso. Tem uma parte da Bíblia que diz assim: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não sentiu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha bem, os olhos não viram, né? Em 50, 60, 70 anos a gente vê muita coisa, né? Os ouvidos não ouviram e o coração não sentiu. É isso que Deus tem preparado. Então eu imagino como será a nossa vida na eternidade, né? Vai ser totalmente diferente daqui, claro, não vai haver choro nem ranger de dente. Tudo isso aí a Bíblia ensina, né? Você precisa estar em comunhão, você precisa estar lendo, você precisa estar aprendendo, perguntando, né? Indo atrás dessas respostas, procurando um irmão, procurando um líder da igreja, um diácono, um presbítero, um pastor, né? Para poder descobrir como é que nós nos preparamos. Porque quando nós formos para o céu, aí sim se acabam os problemas, né? É difícil, mas umas 2 ou 3 vezes eu ouvi nessa minha caminhada pessoas dizer assim que não tinha nenhum tipo de problema. Eu fiquei desconfiado, porque uma pessoa que vive no mundo como o que nós vivemos, dizer que não tem problema, olha, é muito bendito do Senhor, viu? Glória a Deus por isso daí. Mas no mundo tereis tribulação. É palavra de Jesus isso na Bíblia Sagrada. Mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, a tribulação vem. É inevitável às vezes. Mas nós nos sustentando em fé com Deus, né, na comunhão com Deus, com o corpo de Cristo, essa tribulação passa. Esse problema, essa enfermidade pode passar. E quando chegar a nossa hora, jovem ou velho, normalmente são pessoas mais velhas que vão primeiro, nós temos que ter a concepção, a certeza de que nós estamos indo para um lugar melhor, né? Dia 23, agora recente, era aniversário do meu pai, que já morreu em 2002, no ano que eu mudei do Brasil aqui para a Inglaterra. Ele morreu semanas depois que eu saí de lá. Minha mãe tinha morrido em março e ele morreu em junho do mesmo ano, né? E no dia seguinte, né, no dia 24, era aniversário de morte, né, da minha sogra, 4 anos aqui no Reino Unido, né? O que é que eu falo para os meus cunhados, para a Mariane, eu chamo ele de vô, né, que é o meu sogro, que ela está num lugar melhor. Ela já está experimentando as primícias. Meu pai, minha mãe, eu creio por fé que elas estão experimentando a primícia. A Bíblia tem uma palavra muito carinhosa, vocês sabem, eu falo muito essa, né? Quando eu falo em cultos fúnebres, né? Quando eu sou convidado para participar de cerimônias fúnebres, eu falo assim: isso não é o fim. E outra coisa, eles estão dormindo. O que Deus vai fazer depois, o salvo ou não salvo, o religioso ou não religioso, isso é com Deus, né? Ele criou os céus e a terra, fez tudo que nela há, né? E no final ele dá a graça para todas as pessoas. O que vai ser o julgamento, isso é um problema exclusivo de Deus. A tua igreja, a tua denominação, ela não vai te livrar do julgamento, ela não vai te livrar do céu ou do inferno. É Deus que faz isso. Mas nós podemos conquistar pontos a favor, vamos dizer assim, aqui na terra, em vida, nos preparando para ir para a eternidade. Então nós podemos ser família de Deus aqui na terra. Como Deus é família, a visão dele é só para a família. Se nós fizermos pequenos esforços diários, né? Nós podemos ser família de Deus. Ele é coerente em todas as áreas que se dispõem a nosso favor. E tudo está ali relatado na palavra de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, você que tem acompanhado esses vídeos, eu quero fazer um apelo para você: busca ao Senhor,
Se você ainda não congrega em nenhuma igreja, procura uma igreja, procura uma pessoa cristã. Por que cristã? Porque é de Cristo, a salvação é por Cristo. Procura uma igreja. Tenta mudar a tua vida, se esse é o caso. Procura mudar o teu conceito, né, em relação às coisas. Seja mais tolerante com os outros. Não discuta religião, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ame os outros como a si mesmo, né? É o segundo mandamento que Jesus diz como o mais importante. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Faça isso, que você vai estar fazendo parte da família de Deus. Deus é família. Isso é inquestionável, né? Vamos assim dizer. Agora, você poder dizer, eu sou família de Deus, precisa muito mais de você do que Ele. Amém? E Ele te ama como você é. E Ele te quer como você é. Amém? Abra tuas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Aquele tradicional beijo e abraço no marido, na esposa, nos filhos, nos amigos, né? Se você estiver aí comigo vendo esse vídeo, passa ele para frente, receba o abração, né, do pastor torcedor. Vamos ver como é que vai ser o próximo vídeo, no próximo sábado, dia 4. Mas independente disso, o Senhor te ama e te quer como você é. Amém? Um final de semana abençoado no poderoso nome de Jesus Cristo. Bye, bye.